Olá, terceiro ano! Bem, hoje nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, correção. Lembra quando a Pro já coloca essa imagem aqui, você já lembra o que é correção, né? Bom, a correção da aula 14 nas páginas 80, 82, 83 e 84, certo? Primeira questão, responda corretamente o que é cultura. A forma como as pessoas ricas vivem, a forma de ouvir a melhor música geralmente é clássica. A forma de se comunicar com os outros por meio de falas bonitas. A forma particular de expressão humana de cada região ou povo. Então a resposta certa é a última, que é a última frase. Segundo o que estudamos, é correto afirmar que existe cultura boa e cultura ruim? Explique com suas palavras e justifique sua resposta. Então a gente já viu aqui que uma resposta é pessoal, certo? Então a prova vai dar aqui uma resposta e vocês vão ver se chegaram perto, tá bom? Então assim, tratando-se de cultura, não existe padrão bom ou ruim. E vocês depois vão explicar por quê, tá bom? Terceira questão. Qual a região ou povo mais representa o Brasil? O Sudeste com seu povo industrializado, seu amplo comércio. O Nordeste com a sua rica história de luta contra vários invasores estrangeiros, como os holandeses. O Sul com seus descendentes da cultura europeia. Não podemos escolher apenas um povo ou região e dizer que é a expressão máxima do Brasil. E a última, o Norte com a sua ascendência indígena ainda forte. Então vocês vão colocar a quarta frase, tá certo? Que não podemos escolher apenas um povo ou região e dizer que é a expressão máxima do Brasil, tá bom? Porque nós, brasileiros no Brasil, ele é uma mistura e cada região trouxe uma contribuição, tá bom? A página 82. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica, tranquila, né, as imposições dos portugueses logo quando eles chegaram à colônia? Por quê? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. A não aceitação das imposições dos portugueses, não houve, né? Não houve aceitação das imposições dos povos portugueses na cultura indígena. Então, você vai explicar também com suas palavras, tá bom? Segundo, leia e que vamos debater depois, você já sabe. Leia as dicas e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes? Foi Portugal, né? Os portugueses. Então a nação foi a de Portugal. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Chegaram no ano de 1500. Quem habitava o Brasil? A letra C. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. Coloquem aí. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Na letra D está perguntando. Vocês vão colocar o seguinte. O escrivão da expedição, chamado Pero Vaz de Caminha. Então a gente só sabe tudo isso aí, né? Como era, quem estava aqui, qual ano que eles chegaram, por conta da carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram no Brasil? Vocês vão colocar, era de escrivão, a função dele era essa. F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Vocês vão colocar, os padres jesuítas também escreveram relatos, que a Pro falou. Que depois de Pero Vaz de Caminha vieram os padres jesuítas que também relataram tudo. G. O que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? Aí vocês vão colocar a cultura, que era muito diferente. H. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Como é? Oca, né? Terceira questão. Marque apenas
as alternativas que indicam o costume dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Vocês vão marcar pintar os corpos e viver em ocas, tá certo? Só essas duas opções. Usar armas de fogo não, fazer grandes navegações muito menos. Então vai ser só pintar os corpos e viver em ocas. Quarta questão. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote. Certo ou errado? Certo. O pajé é um sacerdote. Ele lida com a questão espiritual da aldeia. O pajé é um escudeiro do cacique? Não. Os indígenas pintavam o corpo com anilina? Não. Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros? Sim, que a gente viu deixando da questão anterior, foi? Então vamos marcar o X na primeira e na última frase. Quinto, complete os espaços com as informações abaixo. A. Várias aldeias indígenas em conjunto formam o quê? Tribo. Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Vocês vão colocar a letra B, urucum. Urucum. C. Curandeiro da tribo. Pajé. D. Líder que orienta a tribo. Cacique, tá bom? Tribo, urucum, pajé e cacique. C. Sexta. Complete as frases abaixo corretamente. Letra A. Alguns indígenas moram em casas chamadas ocas. B. As ocas reunidas formam uma aldeia. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma tribo. Então vamos agora para a sétima. A sétima é para vocês pesquisarem. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas. Então, tacape, quem encontrou arma, né? Cocar, enfeite ou adorno com penas. Oca, casa. Maracá, instrumento musical. Corrigiram? E vamos para a oitava questão, que é também pessoal. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Então, pode ser algumas opções à prova de dizer, vocês podem ter pesquisado outras, tá? Subir em árvores nadar nos rios e ouvir histórias, né? Principalmente dos mais velhos, mais antigos, né? Dos anciãos da aldeia. Bom, meus amores, encerramos, né? Bem rapidinho nossa correção. Então, corrijam direitinho com muita atenção, tá bom? Ó, cheiro!